Tá, deixa eu ver, tá gravando. 3, 2, 1. Primeiramente, boa tarde, professor. Somos o grupo Quênia e Guiné-Bissau. Estamos apresentando o trabalho referente ao regime de metas para a inflação no Brasil e a sua relação com a taxa básica de juros da economia. Eu sou o aluno William Schmidt, estou na presença dos meus colegas Yasmin Magalhães, Sérgio Luiz, Gabriela Gomes e Azevedo. O nosso grupo consta também com a Cecília, mas ela teve problemas de internet e não pôde estar na apresentação. Então agora eu passo a palavra ao meu colega Sérgio, que vai falar um pouco mais da introdução para a gente. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar sobre a introdução. A adoção do regime de metas para a inflação no Brasil representou um marco na política econômica nacional, impulsionada pelas crises financeiras internacionais em 1999 e pela necessidade de estabilizar as expectativas dos agentes econômicos. Essa medida visava conter a inflação e promover um ambiente macroeconômico mais seguro. A decisão de abandonar o sistema de Gauss-Linking e adotar a meta de inflação como âncora nominal foi crucial para superar o período de alta volatilidade cambial e controlar os preços. Agora eu passo a palavra para a minha colega. Boa tarde, meu nome é Ian, eu fiquei responsável pela parte da fundamentação teórica. A fundamentação teórica estão divididas em duas partes, por meio de uma retrospectiva histórica, retratando a situação econômica dos anos 80 e do início dos anos 90, até o regime de metas, até a adoção do regime de metas para a inflação. Bem, a década de 80 foi conhecida como a década perdida, por conta da sua retração econômica, baixo crescimento do PIB, e a hiperinflação e a retração da produção industrial. Esses fatores foram decisivos para a crise econômica e a hiperinflação que assolou o país naquele período. E como resposta e resolução para esses acontecimentos econômicos, foram adotados os planos de estabilização, da economia, que se instituíram entre os anos de 1985 e 1989. Sendo eles o Plano Cruzado 1, o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser e o Plano Verão. Seguindo para os anos 90, o ponto de virada foi a implementação do Plano Real, em 1994. Essa política, liderada por Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda naquela época, tinha como principal objetivo combater a hiperinflação, que não tinha sido resolvida até então com os planos de estabilização, que não foram suficientes para conter a hiperinflação, e estabeleceu um novo modelo econômico para o Brasil. O Plano Real estabeleceu uma nova moeda real, que entrou em vigor em julho daquele ano, e a inflação se estabilizou dali para frente. Agora eu passo a palavra para o William, que vai detalhar melhor como foi o regime de metas para a inflação. Obrigado, Ian. Bom, falando um pouco aí sobre o regime de metas, né? O regime de metas do Brasil, ele teve a sua implementação no ano de 1999, né? E ele foi implementado como uma resposta à crise cambial da época que o país enfrentava, né? Ele tinha principalmente como visão estabilizar a economia e controlar as altas dos preços. A meta foi considerada cumprida quando a inflação acumulada do ano, medida pelo índice de preços escolhido pela CMN, se encontra dentro da faixa de tolerância pré-estabelecida, né? Em caso de não cumprimento dessa meta, o presidente do Banco Central do Brasil, ele deveria explicar em uma carta aberta ao ministro da Fazenda
As razões de não terem sido cumpridas medidas e a serem tomadas para fazer a inflação voltar para dentro do intervalo estabelecido, bem como o prazo para isso acontecer. Agora passa a palavra à minha colega, que vai explicar um pouco mais para a gente. Boa tarde, eu fiquei com a parte de resultado de discussão. Vou falar um pouco sobre o IPCA e da aplicação dele. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é o índice oficial da inflação no país. Ele mede a inflação no país. Quem faz esse cálculo e essa pesquisa é o IBGE. Bem, o IPCA fornece uma descrição de como está o poder de compra da população e sua variação no país. Vou citar 2 áreas de aplicação do IPCA. O IPCA pode ser usado na área de investimentos. Na área de investimentos, o IPCA é utilizado, por exemplo, como índice de reajuste e rendimento em muitos contratos, como os títulos de Tesouro IPCA. Eu trouxe só um exemplo de um título que pode ser usado para quem quer investir para proteger seu dinheiro da inflação. Do mesmo modo, o IPCA pode ser usado como uma das taxas de referência para a remuneração de algumas modalidades de investimentos. O mesmo garante uma rentabilidade acima da inflação. Com isso, protege o investidor das oscilações na economia no período em que o dinheiro está investido. Aqui também eu trouxe o exemplo do IPCA na taxa de juros, né? A taxa Selic é a taxa básica de juros usada para controlar a inflação. Aí eu trouxe um gráfico que exemplifica o que eu estou falando. Acima se encontra um gráfico, né? Como pode ser notado, as 2 medidas andam de forma simultânea ao longo do tempo, isto é, no período que a Selic se eleva, o IPCA também, e vice-versa. Quando a inflação está alta, o Banco Central sobe os juros da Selic para reduzir o consumo e forçar a queda dos preços. E quando a inflação está alta, o Banco Central reduz os juros para estimular o consumo. Com isso, o dinheiro circulando na economia, a inflação tende a desacelerar. Porém, quando as taxas de juros estão baixas, o crédito fica mais acessível, o que estimula o crescimento e o investimento, fazendo a economia crescer. Agora passo a palavra para minha colega. Agora, concluindo, o regime de metas que foi implementado em 1999 para tentar estabilizar, né, essa questão da inflação, essa meta é definida pelo Conselho Monetário Nacional e fica sob responsabilidade do Bacen, que é o Banco Central, né, aqui do Brasil. E o Bacen usa o IPCA como principal indicador da inflação. E o IPCA, ele é calculado e divulgado pelo IBGE. Ele vai em áreas urbanas, nas capitais, né, do Brasil. Ele vai em estabelecimentos, eles olham transporte, moradia, bens de consumo pessoal, eles fazem um cálculo para dar uma base, né, de como está a variação de preços, e dependendo dessa variação, as autoridades vão ter que mudar alguma política fiscal, né, inflacionária do país, né, para tentar mudar esse cenário. E fechando, né, o regime de metas, ele é de extrema importância, porque ele é essencial para garantir um equilíbrio fiscal e inflacionário no país, né, para que não fique tão alto e nem tão baixo também, né. E é isso. Bom, aí no caso, essa foi a nossa apresentação. Agradeço a todos os colegas que participaram dessa apresentação. Se puder, só parar de ter lá os slides para mostrar a gente aqui no final, que estamos todos juntos, se for possível. Se for possível, aí, se todos puderem, abrir a câmera, deixa eu só... Bom, então no caso esse foi o nosso trabalho. Acho que todo mundo aprendeu um pouco em relação a isso. Não sei se alguém teria algum comentário para fazer. Agradeço a atenção do professor por estar vendo a nossa apresentação. E acredito que seja isso. Alguém tem mais algum comentário, alguma coisa assim a destacar? Tranquilo. Então, acredito que seja isso. Obrigado pela atenção e é isso.
Tá, vai travar aqui a gravação. Aí no caso é isso. Eu não vou conseguir ver a gravação agora. Eu vou conseguir ver só quando eu chegar do jogo, no caso, então. Tá, pessoal? Tu acha